Graças a Deus já estamos. Graças paz, meus amados irmãos em Cristo, Igreja de Cristo, Igreja em Espírito. É uma alegria grande estarmos juntos aqui nessa gravação. Hoje é domingo, dia 25 de abril de 2021. Eu já desejo que tudo vá bem com você, com a sua casa, com a sua família, e que estejam reinando em vida. Eu oro para que a mente de Cristo esteja ativada dentro de você, para que você possa entender o que vamos falar do Evangelho da Graça, e sejam muito bem-vindos ao nosso ministério, né? Ministério Reconciliados em Graça. Muito bem-vindo aos meus irmãos que estão lá pelo YouTube. Nós temos o nosso YouTube, é Reconciliados em Graça. E muito bem-vindo aos irmãos no Facebook, bem-vindo aos irmãos de todo mundo. Eu quero pedir, é meio chato, mas eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você dê aquele like, tá? Isso ajuda muito o canal, entender que as pessoas estão compartilhando, ele vai divulgar para outras pessoas essa mensagem, e os olhos dos olhos do entendimento das pessoas serão aclarados, né? Bem, tem um título essa mensagem. O título dessa mensagem é: não seja escravo do mito. Ou seja, a partir de hoje você não é mais escravo desse mito. E esse mito, que mito é esse? Esse mito é o pecado. O pecado é um mito. O pecado é um aliado, um sócio do sistema para ele arrecadar muito dinheiro. Isso é um mito, é um engano, é uma mentira, que hoje ninguém vive em pecado. E falando nesse pecado, as pessoas pedem: bispo, por favor, esclarece mais algumas coisas sobre o pecado. Bem, a gente vai gravar um vídeo aqui que vai ser muito esclarecedor, muito enriquecedor. Por isso, bem-vindo todos vocês. Não tire conclusão precipitada, fique até o final. Se você gostar, você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novos vídeos. Quando a gente postar novas mensagens, o YouTube mesmo te avisa. E se você amar o que você vai receber aqui nesse vídeo, então você divulga para os seus amigos, para todos os seus, para a sua rede social. Divulgue isso para que pessoas deixem de ser escravo deste mito. Vamos lá? Eu quero ter a leitura oficial hoje aqui. A primeira leitura aqui, nós vamos basear essa leitura no livro de Gálatas, né? Paulo escrevendo à igreja dos Gálatas, da Galácia, no capítulo 4, a partir do versículo de número 22. 22, 23, 24 e eu acho que até o 25, talvez. Até o 25, é isso. Até o 25. Vamos ler corretamente, depois eu quero... Porque a gente sempre para, né? Para a gente estar meditando, mas vamos ler aqui. 22. Porque está escrito: Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre segundo a promessa, por promessa. 24. E o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filho para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, que é a qual é mãe de todos nós. Bem, meus amados e queridos irmãos, como eu disse, eu já oro para que a mente de Cristo esteja ativada em você, para que você, os olhos do seu entendimento, você se desperte, porque tem muitos, porque tem muitos filhos da livre que está escravo no sistema. Como eu era filho da livre, como você é filho da livre, mas está escravo no sistema. Eu fiquei por 30 anos escravo no sistema. Agora existem os filhos da escrava. Esses não tem jeito, esses não vão crer, não vão vir para a graça, mas eles são eleitos, mas é filho gerado para a escravidão, como diz o que está escrito. Olha só, versículo de número 23, vamos ver aqui do 23. Vamos examinar mais profundamente, né? Até do 22 mesmo, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um era da escrava e o outro era da livre. Olha, agora vamos entender o filho da escrava que fazia. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que é da livre por promessa. Então você entende que Abraão teve 2 filhos. O Ismael, que era da escrava, nasceu segundo a carne, mas o da livre foi uma promessa que Deus fez, porque eles não tinham condição de ter. Abraão já estava com 100 anos,
e Sara era estéril. Então foi uma promessa que Deus cumpriu. Versículo 23, isso aí já está combinado, já está certo, né? Você entendeu. Versículo 24, o que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Então, Agar representava uma aliança e Sara a outra aliança. Agar representava a lei de Moisés e Sara representava a graça de Cristo. Mas, das duas alianças, mas a do Monte Sinai gerando filho para a escravidão. A do Monte Sinai gerando filho para a escravidão, que é Agar. Agar gera filho para a escravidão. Quem é da linhagem de Agar é escravo, é filho, é eleito do Senhor, mas enquanto ele estiver na carne, nesse vaso de barro, ele vai servir a escravidão. Ele vai ser escravo. Escravo de tudo. Ele não vai ser cabeça, ele vai ser escravo. Certo? Versículo 25. Ora, Agar é o Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. É escrava com seus filhos. Paulo escrevendo aqui no ano de 65, 64 para 65 pós a cruz, primeiro século, ele disse, essa Jerusalém que agora existe. Existe com os mandamentos, existe com a lei mosaica. Ela com seus filhos serão escravos. Mas o 26 agora. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós, Sara. Então, nós que somos filhos, tem muitos filhos da livre, escravo, meu querido. Escrava, minha amada irmã. Mas o Senhor quer aclarar o seu entendimento e te tirar dessa escravidão na qual eu vivi por 30 anos, no sistema evangélico, dizendo que é livre, mas na verdade não é. Agora, falando do pecado, que a mensagem é, não seja escravo do mito, pecado. Eu estou te falando aqui que tem duas pessoas, os filhos da escravidão e os filhos da livre. Seja livre, você é, a qual é mãe de todos nós. Nós somos da promessa com Isaac, certo? Então, para quem é da promessa como Isaac, então está vivendo o mito do pecado. Está escravo debaixo desse mito. Mas aí eu pergunto, você crê nos profetas da Bíblia? Os profetas da Bíblia, não é nesses do dia de hoje, porque hoje não existe mais profeta. Mas você acredita nos profetas da Bíblia? Eu acredito sim. Então, abre a sua Bíblia aí, no livro de Zacarias. Zacarias, no capítulo de número 3. Zacarias, capítulo 3. Zacarias 3. Zacarias está bem antes de Malaquias. Tem Malaquias, né? Antes de Malaquias está Zacarias, capítulo de número 3 de Zacarias 3. Olha o que está escrito. Deus fez uma promessa através de Zacarias. Versículo 9. Porque eis aqui a pedra que eu pus diante de Moisés. De Josué, perdão. Que eu pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eu esculpirei a sua escultura, diz o Eterno, e tirarei o pecado do mundo em um só dia. Em outras palavras, diz, tirarei a iniquidade da terra. Tirarei o pecado, a iniquidade da terra em um só dia. O Eterno fez uma promessa, meu querido. E ele fez uma promessa que ele mesmo viria e tiraria o pecado do mundo em um só dia. Está aqui, Zacarias 3:9. Você crê que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu? Ah, eu creio sim. Abra a Bíblia em João. João capítulo 1, versículo 29. João, aquele que se fala, João evangelista, né? O João que batizava as pessoas antes de vir Cristo, que também batizou Jesus de Nazaré. 1:29. Olha o que está escrito. 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando o Eterno, porque ele nasceu da livre, né?
Ele nasceu de uma promessa. Não como Jesus de Nazaré, que não teve intervenção de homem. Mas a promessa foi, a ligação era tão grande que quando Maria foi visitar Isabel, que já estava grávida 6 meses, se não me falha a memória, era 6 meses de João. E Jesus estava na barriga dela talvez um mês, né? Talvez um mês. Eu não fiz essa conta, também não estudei sobre isso. Mas ele já estava na barriga, no ventre de Maria. Não sei o tanto de tempo, mas talvez um mês, ou menos de um mês. Quando elas duas se saudaram, o menino pulou na barriga dela. Olha a ligação que tinham os dois. Elas eram prima. João veio de uma promessa que Zacarias veio. João foi filho de Zacarias, né? Que quando Zacarias estava ali no altar, ficou mudo porque ele não creu no que o anjo falou, que Isabel ia ter um filho. Então ele ficou mudo até que o menino nasceu, ele não falou, porque ele duvidou, ele não creu. Jesus, uma promessa ainda maior, né? De tirar o pecado do mundo. Os dois eram tinham uma ligação espiritual bem forte, João com o reino do céu, com Cristo, né? Que estava ali em Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus. Então, quando ele viu Jesus vir para ele, ele disse às pessoas que estavam ali para ouvir a sua mensagem: aí está o Cordeiro de Deus que tira, em outra palavra, esse homem vai tirar o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo, é ele que tira o pecado do mundo. E por que ele citou o cordeiro, bispo? Porque ele veio como um cordeiro. Porque antes, todo ano, cada família escolhia um cordeiro sem mancha, sem estar doente, bonito, para oferecer pelo pecado durante um ano. E ele veio para tirar o pecado para sempre, como o cordeiro de Deus, não o cordeiro meu, para me ajudar, não, o cordeiro que Deus estava providenciando. Aí João diz: aí está quem vai tirar o pecado do mundo. Aí eu faço uma pergunta: você acredita agora, você crê que Jesus ele cumpriu o que precisava cumprir, ou ele falhou? Quando estava se aproximando os dias, a gente sabe que ele subiu a um monte e ele falou assim: se possível, passa de mim esse cálice. Porque a morte de cruz estava chegando. E ele estava sentindo o peso de carregar com os pecados e levar para a cruz. Então ele falou: se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não faça o que eu quero, o que a minha mente carnal está pensando, mas seja feito a tua vontade. E o que era a vontade do Criador é que ele fosse para a cruz. Então você acha que ele cumpriu ou que ele falhou? E se você diz que ele cumpriu, parabéns para você, porque ele não falhou. Agora, eu faço mais uma pergunta para você pensar, porque o sistema religioso evangélico não quer que você pense. Ele quer que você creia na ideia do pastor. Se ele dizer que você vai plantar bananeira, você acredita nisso. Mas você não pode pensar. Você tem que ir nas ideias deles. A graça não, a graça te faz pensar. A graça te ajuda a pensar. Você crê que ele cumpriu muito bem. Aí agora vem a pergunta-chave. Se ele cumpriu, ele tirou o pecado do mundo. E se ele tirou o pecado do mundo, como que você pode dizer que você tem pecado? Se você crê que ele tirou, você não pode aceitar um engravatado aí dizer que você está em pecado. Estamos vivendo uma pandemia, um tempo de pandemia. Vamos pensar aqui, se existisse um cientista meio maluco, né? Cientista maluco, mas que tivesse feito um antídoto para borrifar o mundo todo. Não tem esses aviões que soltam um veneno nas agriculturas? Esses aviãozinhos para borrifar, que sai soltando aquele veneno lá para matar as pragas, lagartas? Tem.
Imagina se um homem fizesse um antídoto e mandasse passar no mundo todo. Cada país ou cada estado tinha 2, 3 aviões para fazer isso dentro de uma semana. Ele fez de um dia, vamos dar uma semana, né? Porque o homem é mais lento. Aí o Pernambuco, onde eu estou, o governo preparava 3 aviões daquele para numa semana, em 5 dias, começar na segunda, terminar na sexta-feira, o estado todo, a Bahia, e assim o mundo todo. Na sexta-feira acabou. No sábado por diante, ninguém ficava mais infectado. 2 semanas depois, nascia um filho, nascia uma criança. Era preciso que essa criança tivesse um gelzinho. Eu trabalho na MRV, né? Já aproveito para fazer aqui uma... Precisava ele estar passando gel na mão por conta do vírus. Precisaria ele usar, cadê aqui? Uma máscara por conta do vírus? Não. Por quê? Porque há 2 semanas atrás, um cientista conseguiu um veneno, vamos chamar de veneno, né? Que matou o vírus, que tirou o vírus do mundo. Certo? Certo. Então, como que você vai fazer alguma coisa para se livrar do pecado se ele tirou o pecado? Como que você pode estar em pecado se ele veio e ele tirou o pecado? Pensa, você precisa pensar. Falando nisso, vamos abrir a Bíblia. Então, e vamos ver o que diz Romanos no capítulo de número 6. Romanos 6, versículo 1, diz assim. Eu gosto muito de mostrar isso aqui, ó. Ó, diz assim, ó. A graça livra do império do pecado. A graça nos livrou do império do pecado. Versículo 1. Que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta que alguém fez. E por que alguém fez essa pergunta? Porque está falando aqui nas escrituras, na carta que Paulo ou que outros escreveram, não existe uma coisa chamada capítulo nem versículo. Se você manda uma carta, escreve uma carta para sua mamãe, vamos dizer para a mamãe: mamãe, aqui é fulano, estou com saudade da senhora, faz 3 anos que eu não fui lhe ver, a gente comprou um carro, terminou o carro, compramos um apartamento, botemos o nosso filho num colégio, tivemos alguma despesa extra, mas ano que vem, final do ano que vem, nós vamos te visitar, eu estou com saudade da senhora. Você bota capítulo e versículo nisso ou escreve isso direto? Não, escrevo direto. Então foi o que Paulo fez, escreveu direto. Paulo só não, todos os escritores que escreveram a Bíblia. Agora, essa pergunta é resultado do capítulo 5, do que ele vai falando no capítulo 5. E no capítulo 5 está aqui, fruto da justificação pela fé. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Fruto da justificação pela fé. Aí ele foi falando, eu quero ler o versículo de número 21. O 21 diz assim, ó. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse para a justiça, pela justiça, para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim como o pecado reinou na morte, a graça reina na justiça. Aí veio a pergunta, então vamos viver pecando para que a graça abunde cada dia mais? Foi isso que fizeram. É isso que perguntam também para mim. Então não tem problema que a pessoa vá pecar, vá roubar, vá matar. Ah, caramba, e aonde que se manda fazer isso? Pelo amor de quem, né? Pelo amor de... Amados, quando a graça chegou em mim, eu fiquei feliz por não ser mais escravo do mito do pecado, para servir a Deus por amor. Por exemplo, eu estou aqui no Pernambuco, a minha esposa ainda está, deixa eu contar só um pouquinho, está em São Paulo. Por quê? Eu vim aqui visitar minha família em dezembro do ano passado, e a minha filha me trouxe aqui e falou: pai, tem uma casa para vender ali, eu já comprei aqui um terreno, a casa precisa ser reformada, eu ainda vou reformar isso aqui.
a casa precisa... Não, vamos lá ver, vamos. Aí eu vi a casa dela, o meu filho mora aqui, e aí conversamos com a dona dessa casa, falou, eu quero vender. Então eu comprei isso aqui, tem um sítio aí para trás, tem um quintal muito bonito, muito grande, tem umas plantas, tem umas frutas plantadas. Aí a gente fez um negócio e eu comprei aqui. Certo? Aí eu fui para lá no comecinho de dezembro e no final de janeiro eu vim para cá. E eu vou voltar para lá daqui um mês ou dois, porque a minha aposentadoria tá para sair, eu não recebi ainda, mas já ganhei uma aposentadoria. E vai chegar uma carta lá. E quando a carta chegar lá, eu vou lá pegar e já vou vir para aqui com a minha esposa. Mas eu já estou aqui, ó. Eu cheguei aqui dia 21 de dezembro, de janeiro. 21 de janeiro, 21 de fevereiro, um mês. 21 de março, 3 meses. 21 de abril, não. 21 de fevereiro, de janeiro. Cheguei aqui 21 de janeiro. 21 de fevereiro, um mês. 21 de março, 2. 21 de abril, 3. Faz 90 dias que eu estou aqui. Mas eu sou fiel à minha esposa. Compreende? E eu não sou fiel a ela porque se você ninguém vai ver, não. Eu sou fiel a ela por amor a ela, por amor a mim também. E por amor a ela e por amor a mim também. Quando a graça chegou em mim, que eu descobri que não existe pecado, eu estou servindo a Deus com mais intensidade, com mais alegria, porque eu estou servindo a Ele por amor e não por ameaça, não por medo. É isso que nós pregamos, para você ser livre e servir a Deus exclusivamente por amor a Ele, e não com medo do inferno ou com medo do pecado. Você precisa ser livre. Compreende isso? Você entende isso, meu querido e minha querida irmã em Cristo? Aí ele diz assim, ó, vamos responder aqui agora, ó. De modo nenhum viveremos no pecado para que a graça abunde cada dia mais? Ou seja, se eu pecar hoje, vem aí um balde de água da graça para me lavar, cada dia o balde vai aumentando? Não. De modo nenhum. Diz aqui a palavra, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Meu amado, Deus não te deixou opção para você pecar. Você não peca. Mas então me explica, bispo, aquele homem que está bebendo, todo dia ele bebe 2 garrafas de pinga. Todos os dias aquele que rouba, aquele estrupador que estrupou uma criança, ele não está pecando? Não. E quem mata? Bem, se você é mãe de família, pai de família, e tem alguém, e você é evangélico, está no sistema ainda, está no sistema, e tem essa consciência de pecado, tem alguém na sua família que para você está em pecado? Tem. Eu vou te provar que ele não está agora, tá? Vou te provar que ele não está. Depois a gente fala depois a gente fala aqui. Vá para Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Gálatas 5, 17, a partir do 17. Olha o que diz aqui, ó. Porque 19, perdão. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Veja se se enquadra essa pessoa aí. As quais são adultério. Tem alguém na sua família que faz isso? É infiel ao cônjuge? Aí para você está em pecado. Né? Aí começa com adultério aqui. 5,19. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúme, ira, peleja, dissensão, heresias e coisas semelhantes. Alguma coisa errada. Invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, as quais semelhantes, acerca das quais vos declarei e antes vos declaro, que os
os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vamos examinar um pouquinho aqui. Se enquadra aí essa pessoa que você acha que está em pecado? Bebedice, homicídio, adultério, fornicação. Bispo, a minha filha não tem compromisso, não é casada, mas fica tendo relação sexual. É fornicação. Tem um aqui que vive adulterando, tem 2 amantes e é casado, está em adultério. Então, minha querida irmã, isso se chama obra da carne, feitiçaria. Obras da carne. Obras da carne. Vamos voltar aqui no Romanos, que a gente estava no Romanos 6. Romanos 6. Vamos ler aqui o versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Amado, vamos dizer, isso aqui é o antes da cruz, isso aqui é Moisés, isso aqui é Paulo. Porque essas 2 alianças, uma Deus entregou a Moisés e a outra Deus entregou ao apóstolo Paulo no terceiro céu, certo? Os 2 são fundadores das alianças. Foi Moisés quem fundou a lei e foi Paulo que fundou a graça. Deus entregou para 2 homens, 2 pactos. Até a cruz, as pessoas estavam mortas nos pecados. Até a cruz, os homens estavam mortos nos pecados. Depois da cruz, ou seja, em Moisés, os homens estavam mortos nos pecados, inclusive o tal. Paulo, depois da cruz, Paulo, os homens estão mortos ao pecado. Você entende isso? Até a cruz, morto nos pecados. Depois da cruz, morto ao pecado. Na cruz, Cristo na cruz, que é Deus, matou, desfez o corpo do pecado e vivificou o espírito e matou a carne. O homem não tem opção de pecar. E feitiçaria é o quê? É obra da carne, é erro, não devia fazer isso. Adulterar é erro, é errar o alvo humano da carne. Não existe pecado. O pecado está aniquilado, aniquilou o pecado. Ele aniquilou. Eu te pergunto, uma coisa aniquilada, como é que está? Você acha que é morta? Tem um cara aí da bagunça, vamos examinar, vamos dar asas à nossa imaginação um pouco? Aquele sujeito é bagunceiro, vive no mundo que não é muito legal. Aí um dia ele desaparece, você nunca mais viu ele, você encontra a pessoa e fala assim, rapaz, cadê o Manuel? Ixi, rapaz, aquele cara foi aniquilado. O que você entende que foi? Parece que deram 40 tiros nele, né? Aniquilaram ele. Olha o que diz do pecado. O pecado recebeu mais de 40 tiros. Hebreus 9, 26. De sorte, de outra maneira, necessário era ali fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O sacrifício que ele fez na cruz é como um cara com uma metralhadora dando 100 tiros por minuto num cara. Aniquilou o cara, fez do cara uma peneira. É isso que se fala no Nordeste. Aquele cara virou uma peneira. O pecado virou uma peneira. Foi aniquilado pelo sacrifício dele lá na cruz. Você entende isso? Como que você vai pecar? Como que você vai ver, mas o João vai comer com o João se o João foi aniquilado, se o João virou uma peneira? Porque o João poderia fazer muita coisa errada, mas podia ser legal com você. Ou não? Ele podia roubar, matar, roubar um banco, fazer traficante, mas com você não era legal. Puxa, eu estou até com saudade do João, nunca mais a gente almoçou junto. João foi aniquilado, João virou uma peneira. Caramba, aquele cara é tão legal comigo. Você não sabe de nada, né?
A mesma coisa é o pecado. Como vai jantar com o pecado se o pecado foi aniquilado? Você entende isso? Você compreende isso? E você vai deixar um engravatado aí qualquer dizer que você está em pecado, vivendo em pecado? Pode estar nas obras da carne, sim. Mas em pecado não. Então não seja escravo do mito do pecado. Romanos, vamos voltar para Romanos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3. Antes de Romanos capítulo 3, ainda está em Hebreus. Continua em Hebreus, capítulo 8. Versículo 3. 13. 8, 13. Porque muitas pessoas falam assim, não, bispo, o senhor fala tão mal do Velho Testamento. Eu não estou falando mal de ninguém, amado. O Evangelho da Graça denuncia o sistema que prega mentira, mas que a palavra não é mentira. Mas essa palavra da cruz devia ter ficado na cruz. É um conhecimento e nem precisa. Mas como ninguém foi educado para isso, então tem que estar se falando nisso. Porque as pessoas estão vivendo uma coisa que não era para viver mais. Isso aqui é o mandamento de Deus. Sim. De outra pessoa que não é, né? Mas olha o que Deus fez com ele. 8, 13. Dizendo nova aliança, falando que nós estamos numa nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Em outra palavra, se o Cristo fez a velha envelhecer, está perto do fim. Se ele deu a nova e fez a velha ficar velha, o que se torna velho e inadequado está perto de se acabar. E ele falou isso aqui aproximadamente 64, 65 anos pós a cruz. Porque ele morreu em 65. Isso aqui foi escrito em 64, por aí. Perto do ano 65, era de Cristo. E quando que isso acabou? No ano 70. No ano 70 foi acabar a queda do templo, os sacerdócios acabaram, fisicamente acabou-se a velha aliança. E a nova foi implantada definitivamente. Então ele falou que estava perto do fim. Passou 5 anos, acabou. Você entende isso? O Eterno tornou ela velha e inadequada e fez o fim dela chegar. Para que vivêssemos a nova agora. A nova. Só que as pessoas ainda têm a velha na cabeça. A velha aliança, né? Na cabeça. Porque eles ensinam o que não poderia ensinar. Eles ensinam você a seguir a aliança antiga. Pregando Moisés, sacrifício, obrigação. Que isso é ridículo para os dias de hoje. 3:28 de Romanos 3:28, para a gente terminar com esse cálculo.